Glória a Deus. Então vamos lá, quero falar sobre esse tema, meus irmãos. Orar para quê? Orar para quê? Por que nós oramos? Ou para que nós oramos? Qual é a necessidade de oração e por que a Bíblia fala tanto disso? E para isso quero te convidar a lermos o texto juntos. Efésios capítulo 6, versículo 12, somente versículo 12. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue e a carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Até aí. Meus irmãos, nós, quando convertemos, nós temos essa ideia de que entramos para um exército. E desde a comunidade de Qumran, quando se acharam os primeiros registros das Escrituras, já se tinha essa ideia do corpo de Cristo como um exército. Então, de lá, já se tem essa ideia de um combate, de uma guerra. E a Bíblia vai falar muito sobre isso. Só que, no decorrer da vida, nós vamos acostumando com algumas coisas. Nós nos adaptamos. E nos adaptamos facilmente, meus irmãos. O corpo se adapta como a autopreservação. Ele se adapta para se preservar. E vamos esquecendo que as coisas na nossa vida não são naturais. As coisas na nossa vida, na vida de um cristão que saiu das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, elas fazem parte de uma batalha que é travada na região celestial. E é isso que o apóstolo Paulo está trabalhando. Ele está falando sobre princípios e práticas cristãs, e ele encerra o livro de Efésios falando sobre essa batalha, chamando a atenção da igreja a essa realidade. Então, quando eu vou ler Efésios, ele vai ensinar que quem está em Cristo vive em batalha espiritual, mas permanece firme quando se fortalece no Senhor, quando veste a verdade do Senhor e quando ora constantemente. Porque ele diz ali no verso de número 10, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, a guerra que nós travamos é uma guerra travada no poder do Senhor. Não é no poder humano, porque nós não temos força para essa guerra. Nós não temos armamento para essa guerra, nós não temos envergadura para essa guerra, nós não temos condições emocionais para essa guerra, nós não temos preparo para essa guerra. Se não for no poder do Senhor, nós sucumbimos. É por isso que a Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. É por isso que há uma necessidade de nós sermos guardados pelo Senhor. É por isso que quem guerreia com o inimigo é o Senhor. Que anda ao derredor, quem guerreia com ele é o Senhor. Não somos nós. Porque nós carecemos da força do Senhor, do poder do Senhor, da misericórdia do Senhor, para poder vencer as questões da vida. Então, Paulo está falando que a vida cristã é uma batalha
é uma batalha espiritual e ela exige um relacionamento ordenado. Ela exige, meu irmão, um caráter firme e ela exige uma dependência total de Deus para que nós possamos permanecer em pé, porque diz a Bíblia que depois que vocês fizerem tudo, vocês permaneçam inabaláveis. E é fato, meu irmão, entender que existem batalhas que são fáceis de serem identificadas. Existem batalhas que você olha e fala assim, o diabo está nesse negócio aí. Isso é guerra. Isso é guerra. E aí você começa a orar, interceder, jejuar. Não é assim, meu irmão? Tem batalha que é fácil. Você sabe que Satanás se levantou, você sabe que é ele. Mas tem batalha que é silenciosa. Tem batalha que não é tão fácil de ser percebida. Quando você percebeu, já tem estrago. Quando você discerniu, já fez uma arruaça. E por trás, meu irmão, de cada avanço, existe uma guerra. Porque todo projeto que glorifica a Deus enfrenta resistência. Na família, na igreja, nos negócios, nas relações. Tudo que é para a glória de Deus vai encontrar uma batalha a ser vencida. É por isso que Dietrich Bonhoeffer dizia que a igreja, ela vive entre a promessa da vitória e a realidade da luta. A igreja está no meio disso tudo. Existe uma promessa em Cristo Jesus de uma vitória que nos é garantida. Mas existe uma batalha que precisa ser travada no poder do Espírito Santo. E a igreja vive, meu irmão, entre a promessa e a realidade. E muitas vezes sucumbimos porque nós perdemos de vista essa condição espiritual, seja no ministério, seja na família, seja na igreja, seja onde for. Porque quando um projeto nasce para expandir o evangelho, para restaurar a vida, para discipular pessoas, para fortalecer família, para edificar a igreja, não é apenas, meu irmão, uma ação administrativa. Você acha que esse projeto de restauração do templo histórico, para que os cultos voltem a aparecer ali, a acontecer ali também, além dos cultos de oração que já existem, além do PIB Vida que já usa ali, você acha que esse é um projeto apenas administrativo? Quantas vidas já se renderam na agência do Senhor ali, e quantas ainda se renderão nos cultos que serão prestados ao Senhor ali? Então é muito maior do que uma ação administrativa, do que uma obra que está sendo feita. Nós precisamos, meus irmãos, entender que quando o projeto do Senhor está sendo estabelecido, ele se torna um movimento espiritual. E todo movimento espiritual encontra oposição espiritual. Todo movimento espiritual encontra oposição espiritual. É por isso que nós oramos. É por isso que Paulo ele vai encerrar a carta aos Efésios falando sobre isso. Ele fala sobre doutrinas, ele fala sobre caráter cristão, sobre identidade cristã, ele fala sobre a prática da vida cristã, mas ele encerra acrescentando à armadura do soldado romano a oração. Ele está preso, olhando para um soldado romano, e ele está falando couraça da justiça, cinto e tal, e ele está usando isso para falar da vida espiritual, mas não, na roupa do soldado não tem nada que remeta à oração. Mas ele fala sobre a fé, sobre a oração. E ele diz que é a única forma de apagar os dados inflamados do maligno. Então existe uma realidade espiritual, meus irmãos, que deve nos fazer amadurecer, deve nos fazer crescer na nossa vida pessoal,
para entendermos que muitas das batalhas que nós lutamos e guerreamos, elas são espirituais e nós ainda nem percebemos. Elas são espirituais e nós às vezes fechamos os nossos olhos e ficamos tentando lutar uma batalha uma vida toda, na força do braço, na força do intelecto, na força das relações interpessoais, quando na verdade deve ser no poder do Espírito Santo e no poder do Senhor. Meus irmãos, como que Satanás atua? Ele atua através de mentiras, essa oposição espiritual. Ele atua através de engano. Ele atua através de suposições, de falsas acusações. Porque o que ele quer é enfraquecer a sua e a minha fé. Ele quer enfraquecer a nossa comunhão. Ele quer nos tirar do propósito. Por quê? Fazendo isso, nós deixamos de nos relacionar com Deus, nós paramos de orar. E quando nós deixamos de orar, nós ficamos sem direção. Nós ficamos perdidos, dando voltas, como o povo em Cádiz Barneia, do Egito até a terra prometida, fariam em alguns dias, segundo os arqueólogos. Levaram 40 anos. E ficaram rodando em círculos durante 40 anos no deserto. Você percebe, meu irmão, que nem toda resistência é falta de recurso? Não existe falta de recurso para a igreja de Jesus. Nunca existiu falta de recurso. O que existe é falta de projeto. Porque todo projeto, seja ele ousado ou não, Deus manda o recurso. E muitas coisas não acontecem na nossa vida também é porque nós não projetamos. Nós não nos organizamos. Nós não oramos. Nós não planejamos. E aí, meus irmãos, nós vamos vendo sucumbindo muitas coisas. E vamos achando que as coisas são como são. Porque, na verdade, está difícil para todo mundo. Não é assim. Todas as vezes que os discípulos precisavam de alguma coisa, Jesus mandava fazer e eles encontravam o que eles precisavam. Até quando tinha que pagar imposto, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, eles foram lá, encontraram e deram. Jesus nunca burlou uma lei. Nunca burlou um princípio. Nunca burlou nada. A igreja do Senhor Jesus, quando ela ora e quando ela tem visão espiritual, ninguém segura. Porque ela vive o sobrenatural do Senhor, porque ela entende que não é na força do braço, é no poder do Senhor. Nem toda resistência, meu irmão, é falta de recurso. Nem todo atraso é incompetência. E nem todo conflito é apenas humano. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós precisamos, meus irmãos, pedir a Deus que nos faça entender o que o apóstolo Paulo está trabalhando com a igreja e por que ele está trabalhando isso com a igreja. Ele faz questão de dizendo, além disso, quanto ao mais do que eu já disse a vocês, fortaleçam no Senhor a fé de vocês, no poder do Senhor. E, meus irmãos, nós esquecemos disso. Nós nos preocupamos muito com regras. Nós nos preocupamos muito, meus irmãos, com coisas pragmáticas. E nós esquecemos muitas vezes de buscar a vontade do Senhor, a direção do Espírito Santo, para aquilo que Ele deseja fazer na nossa vida. Às vezes, as resistências e as batalhas espirituais que todos nós enfrentamos, elas trazem desânimo coletivo. Do nada fica todo mundo, não vai dar certo.
Do nada, está todo mundo feliz, daqui a pouco todo mundo triste, daqui a pouco... Isso não é natural. Elas trazem críticas desproporcionais. Quando uma crítica é muito aguçada, é desproporcional, é algum tipo de questão espiritual que está acontecendo. Ela traz conflito inesperado. Está tudo bem, de repente a tempestade baixa na família, no relacionamento dos filhos, no casamento, na igreja, na sociedade. Ela traz cansaço fora do normal, parece que passou um trator em cima de você. Parece que você se esgotou, alguém sugou suas forças, é uma guerra. E ela traz divisões sutis, que às vezes são imperceptíveis, mas que vão aos poucos, corrompendo a comunhão. Parece, meu irmão, quando nós estamos em uma guerra espiritual, a sensação é que tem alguma coisa fora do lugar. Não é assim? A sensação é que tem alguma coisa que está faltando encaixar. Pelo menos é o que eu percebo. Quando as coisas começam e quando eu percebo, eu falo, ih, Satanás, é você, hein? Está repreendido em nome de Jesus. E aí acende o alerta, e aí você vai orar e fala, Senhor, me mostra o que está acontecendo, Senhor, você fica atento, você vai orar mais, você vai consagrar mais, você fala, espera aí, parece que tem alguma coisa fora do lugar, e nós precisamos, meus irmãos, entender que nós fomos chamados das trevas para a luz. Então existe uma guerra constante das trevas contra a luz. A Bíblia diz, João capítulo 1, verso 5, que as trevas tentaram contra a luz, mas não puderam resisti-la, porque há poder no nome de Jesus. Então, quando eu olho para a ideia bíblica, lembra de Daniel 10, quando ele vai fazer 21 dias de jejum? O que um anjo diz para ele? Daniel, eu ouvi quando você orou na primeira vez, mas o príncipe da Pérsia se levantou, eu tive um probleminha lá para resolver. Ele está falando de uma potestade. Eu ouvi, Daniel, a sua oração na primeira vez que você orou, mas o príncipe da Pérsia se levantou, houve uma resistência espiritual, e eu atrasei um pouquinho, tive que resolver esse problema lá. E às vezes nós esquecemos disso, meus irmãos. Às vezes é a empresa, está indo bem, as coisas acontecendo, e do nada começa uma confusão, e você fala, não, é porque o governo está em crise. É porque, meu irmão, a Bíblia diz que as bênçãos de Deus enriquecem, não acrescentam dores. A crise afeta as instituições? Afetam. Mas nós não dependemos de homens, nós dependemos do Senhor, e o Senhor tem a provisão necessária para todo mundo. Principalmente para aqueles que pertencem, que honram o nome do Senhor. Então, existem batalhas acontecendo enquanto nós oramos. Por isso que nem toda demora é ausência de resposta. Aí tem gente que fala assim, nossa, Deus está demorando. Na verdade, Deus está resolvendo os nossos problemas, está guerreando por nós, e às vezes a gente não sabe. Por que, Deus, que o Senhor não resolve logo esse problema? Não, Ele está resolvendo, nós é que não estamos vendo. E, meus irmãos, uma das principais estratégias do inimigo não é impedir o projeto que avance, é dividir as pessoas em torno do projeto. Lembra de Neemias? Vamos construir os muros. Começaram a construir. De repente, um grupo falou assim, nós não podemos mais construir. Por quê? Porque os entulhos são muitos. Um grupo olhava para o muro pronto, o outro grupo olhava para os entulhos. Neemias tem que intervir e resolver aquilo ali, para que eles pudessem terminar a obra. E o que a batalha espiritual traz para nós? Tira o nosso olhar daquilo que a gente tem que fazer. E coloca o nosso olhar nos problemas, nos entulhos da vida. Se você está vivendo algum tipo de batalha e Satanás direcionou o seu olhar para o entulho, sai daí.
porque aí não é o seu lugar. Continua olhando para o Senhor, continua olhando para o muro pronto, continua olhando para a misericórdia do Senhor, continua olhando para a resolução que Deus vai trazer, para a cura que Deus vai trazer, para a salvação que Deus vai fazer, continua olhando para Deus. Porque quando líderes oram juntos, quando a igreja ora junto, quando nós caminhamos unidos, nós preservamos a unidade. O ego é tratado, nós vimos domingo passado o ego, o eu, né? Essa questão de quem eu sou, quando eu estou junto com você, isso traz cura para a minha vida e para a sua vida. A humildade cresce entre nós e a visão, ela é protegida, porque as coisas avançam como tem que acontecer. Mas sem oração, o projeto ele vira terreno de tensão. Com oração, ele vira altar da dependência de Deus. E, meu irmão, isso faz toda a diferença. A oração, dizem que é o campo de batalha onde a vitória espiritual é decidida. Mas é o lugar onde nós mais falhamos. É a maior arma da igreja. E é a arma que é menos usada pela igreja. É a maior arma que o Senhor entregou aos salvos. E é a mais deixada de lado por nós. Nós sabemos que Éfeso, irmão, quando Paulo usa esse vocabulário, não era esquisito para eles, porque Éfeso era uma cidade idólatra. Ali era um centro, né, de idolatria, tinha uma forte cultura ocultista, tinha o templo da deusa Ártemis ali, era marcada por práticas mágicas, Atos capítulo 19, você vê isso. E os cristãos sabiam que o mundo espiritual era real, eles viam isso ali. E ele está explicando a realidade invisível por trás da oposição ao evangelho que eles estão vivenciando, que eles estão pregando, que eles estão ensinando. Paulo está dizendo, olha, isso que vocês já conhecem é real. Não é à toa que existe essa resistência contra a nova vida que é em Cristo Jesus. É por isso que ele divide em doutrina quem somos, nossa identidade, a unidade e a salvação pela prática. E a partir do capítulo 4, ele fala da prática. Como viver essa nova identidade? Como viver uma vida santa? Como viver relacionamentos restaurados? Como viver em família? Como viver no trabalho? E como viver em unidade na igreja? E aí, quando nós vamos caminhar, nós vamos perceber que após falar de identidade, de santidade e de relacionamentos, ele vai revelar o que é essencial. A vida cristã, ela acontece no campo de batalha espiritual. Paulo está falando isso para o povo. Olha só, não é um playground, não. É um campo de batalha. É uma guerra. O diabo anda em derredor buscando a quem possa tragar. E aí, meu irmão, batalha espiritual é um conflito entre dois reinos. Entre as forças de Deus, as forças do mal, que vão se manifestar na vida do crente, na vida da igreja, na sociedade, especialmente quando a obra de Deus avança. Especialmente quando a obra de Deus avança. É alguém que fica doente, é um conflito que surge na família sem que se perceba, é uma situação inesperada, e você vai falando, nossa, por que isso está acontecendo? Abra os seus olhos espirituais. E Paulo adverte, meu irmão, a respeito disso, e por isso, ele diz que ele se fortalecia na força do Senhor e no poder do Senhor. E nós devemos fazer o mesmo. Porque senão, meus irmãos, nós vamos sucumbir, vamos ser como um soldado sem rádio. Porque em uma guerra,
O soldado pode ter arma, pode ter escudo, pode ter treinamento, pode ter coragem, mas se ele perde a comunicação com o comando, ele fica vulnerável. Porque no campo, ele enxerga somente aquilo que está na sua frente, na guerra. Mas o comandante enxerga o campo todo e diz para ele, vai para a direita, vai para a esquerda, segue. Então, se ele não está em contato direto, se ele age isoladamente, ele pode avançar na hora errada ou ficar parado quando ele deveria avançar. A oração, meu irmão, é nosso rádio espiritual. Sem comunicação com Deus, nós lutamos sozinhos. Então, orar para quê? Para não lutar sozinho. Para não tomar decisões equivocadas. Para não sofrer achando que estamos abandonados pelo Senhor, quando o Senhor está lutando a nosso favor. Esse é o segredo da nossa caminhada, meu irmão. Esse é o segredo de tudo na nossa vida, na vida da igreja, no ministério. Cristo, Ele garantiu a vitória. No mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Está tudo certo. Então, olha o segredo da nossa vida. A Bíblia diz em Colossenses 2,15, que esses principados e potestades foram derrotados por Jesus na cruz. Diz assim, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então, Jesus derrotou todo mundo. Ele resolveu esse problema. Ele nos garantiu a vitória. Então, a batalha espiritual não é uma luta por vitória. Olha que coisa linda, irmãos. Você não entra nessa guerra para tentar ser vitorioso, você já é vitorioso em Cristo Jesus. Você entra na luta para quê, meu irmão? Você luta a partir da vitória de Cristo. Então, a igreja, ela participa da vitória de Cristo, mas ainda ela luta porque ela enfrenta resistência até a consumação final. Então, ela luta para quê? Para resistir os dardos inflamados do maligno, para vencer, para não sucumbir, para permanecer de pé, para permanecer fiel, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. O problema é que nós temos uma ideia de luta como se nós fôssemos entrar para ganhar ou perder. Nós nunca vamos perder em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Essa é o princípio, meu irmão, da visão que deve haver no nosso coração como igreja, como crentes em Jesus, porque nós lutamos no poder do Espírito Santo, nós lutamos no poder de Cristo. Ele triunfou sobre principados e potestades, sobre eles triunfou e cravou na cruz. E você percebe que isso tudo muda toda a nossa visão de uma guerra. Muda tudo. Nada que você faça pode mudar aquilo que Cristo já fez. Nada que eu faça pode mudar aquilo que Cristo já fez. A questão é permanecer em pé. A questão, meu irmão, é continuar na força e no poder do Senhor, permanecer em pé diante do Senhor, com visão espiritual, com discernimento espiritual, para nós conseguirmos continuar a caminhada até a eternidade. Então, orar para quê, meu irmão? Primeiro, para ficar em pé diante das ciladas. O inimigo é mestre em armar ciladas. Efésios 6, 10 e 11, né? Diz que nós temos que ficar... Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quem faz cilada é o diabo. Cilada é coisa do diabo. Mas eu preciso entender isso aqui. A palavra firme aqui
no grego, é fazer ficar de pé. Então, revistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ser colocados de pé contra as ciladas do diabo, porque as ciladas querem derrubar. Jesus nos coloca de pé. Isso faz toda a diferença, porque cilada é a ideia de estratégia planejada, método calculado, esquema organizado, a armadilha estruturada. Daí vem dessa palavra grega, metodeias, que é a palavra usada para cilada, vem a palavra método. Ou seja, o diabo não age de forma aleatória, ele tem estratégia. Ele vai armar uma cilada, ele vai armar uma estratégia, ele vai tentar fazer alguma coisa. Então, a vitória qual é? Não é correr atrás do inimigo. A vitória está em permanecer firme em Cristo Jesus, porque se nós oramos, estamos firmes com o Senhor, nós ficamos de pé diante das ciladas. O que o salmista diz? 1000 cairão de um lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Olha que coisa linda, irmãos. É por isso que nós oramos. Oramos, meus irmãos, para ficarmos em pé diante das ciladas, porque tem cilada que você fala assim, agora destruiu tudo. De repente Deus vem, faz um movimento, você fala, Senhor, Deus sempre esteve no controle, eu que não via. Segundo, nós oramos para não lutarmos contra a pessoa errada. A nossa luta não é contra pessoas. Mas Satanás faz com que isso aconteça o tempo todo. Ele tenta nos levar para esse campo o tempo todo, do combate interpessoal e pessoal. Mas o que Paulo disse? A nossa luta é contra principados e potestades. Não é contra pessoas. Não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. E aí, meus irmãos, nós só vamos entender isso se nós tivermos discernimento espiritual. Porque sem discernimento, nós atacamos pessoas. Sem discernimento, nós guardamos ressentimento no coração. Sem discernimento, nós reagimos à carne. Nós personalizamos. Direcionamos a homens. Mas Paulo diz que toda raiz do conflito, ela não é pessoal, ela é espiritual. Por isso que quando nós oramos, nós discernimos a raiz espiritual que está acontecendo e nós respondemos com maturidade. Isso faz toda a diferença. Mas quando atacamos a pessoa, nós lutamos no campo errado. Quem ataca a pessoa não tem uma vida de oração. Porque quem ora, aprende a guerrear as guerras do jeito certo. Quem ora, aprende a guerrear as batalhas espirituais do jeito certo. Mas quando a gente luta no campo errado, meu irmão, a gente perde energia, a gente perde alegria, ferimos a unidade da igreja, damos lugar ao diabo, e foi o que Paulo escreveu em Efésios capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Meus irmãos, precisamos orar para lutar a guerra correta, para lutar com a pessoa que deve ser enfrentada no campo espiritual e não lutarmos com a pessoa errada. E em último lugar, oramos, meus irmãos, para proteger a unidade. Para proteger a unidade da igreja. Se você for para o capítulo 3, do verso de número 10, a Bíblia diz que a igreja manifesta
a sabedoria de Deus aos poderes espirituais. É por meio da igreja. E quando a igreja está unida, é ela que proclama a vitória espiritual. É ela que proclama a glória de Deus na vida das pessoas, através das pessoas, a libertação, no crescimento, no amadurecimento. É a igreja que proclama isso e que reverbera isso. Então, a igreja manifesta a sabedoria de Deus aos poderes espirituais. Logo, quando a gente divide a igreja, nós estamos sucumbindo às ciladas do diabo, porque é o que ele quer. Quando você divide a família, quando você divide o casamento, quando há divisão, você está sucumbindo àquilo que o inimigo quer fazer, porque quando ele divide, ele enfraquece. Porque divisão é uma arma estratégica dele. E aí, quando oramos, nós preservamos a unidade. Por que preservar a unidade e não criar a unidade? Você já pensou nisso? Se você já parou para pensar, por que a gente não cria unidade, a gente preserva a unidade? Olha que coisa interessante. Unidade é coisa do Espírito. É obra do Espírito. Tudo que nós fazemos para fomentar a unidade está ligado à preservação daquilo que Deus criou. Nós não criamos unidade. Ou nós preservamos a unidade, ou nós destruímos a unidade. Efésios 4:3. Esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade no Espírito. Igreja não cria unidade, igreja preserva a unidade. É assim na sua família e na minha família. A unidade que existe na nossa casa foi criada pelo Espírito Santo. Ou nós preservamos a unidade na nossa casa, ou nós destruímos a unidade na nossa casa. É por isso que nós precisamos orar. Porque se não for na força do Senhor e no poder do Senhor, nós vamos sucumbir. Mas unidade, meu irmão, não é ausência de diferença. Tem nada a ver. O problema é que muita gente acha que unidade é uniformidade. Tem muita gente que entra em crise porque quer que as pessoas pensem igual. Unidade não é uniformidade. Nós somos diferentes. Unidade não é ausência de diferença. É maturidade em meio às diferenças. Isso é unidade. É quando a gente cresce a esse ponto de entender que nós somos diferentes. Às vezes até pensamos diferentes, mas preservamos a mesma coisa. Estamos indo para o mesmo lugar, lutando a mesma batalha, no poder do mesmo Senhor. Por isso, meu irmão, quando nós oramos, nós vemos cura. A oração cura ofensas, a oração ajusta motivações, a oração alinha corações. É por isso que nós oramos. É por isso que nós nos fortalecemos no Senhor, no poder do Senhor. É por isso que você não pode e eu não posso, nós não podemos, meus irmãos, esquecer que existe uma guerra espiritual sendo travada. E que nós lutamos do mesmo lado, no poder do Senhor, essa batalha. Quando a igreja ora, ela não apenas pede ajuda ao Senhor, mas ela se posiciona espiritualmente. Mas quando a igreja deixa de orar, ela perde essa prática
espiritual e ela perde discernimento. Por isso que, quando Jesus triunfa sobre principados e potestades, nós vamos perceber que a nossa luta, ela não é por uma vitória em si qualquer, porque Cristo já venceu. Nós lutamos porque nós precisamos resistir, porque nós precisamos de discernimento, porque nós precisamos de comunhão, nós precisamos de força, nós precisamos ajudar uns aos outros, e porque nós vivemos entre o Calvário e a consumação. E faz toda a diferença, meu irmão, nós entendermos, sobretudo, que sem comunicação, nós lutamos sozinhos. Não adianta ter toda a aparelhagem se nós não ouvirmos a Deus, se nós não falamos com Deus. Então, orar para quê? Existe um conflito espiritual, né? Uma guerra. E Paulo diz, olha, vocês têm que orar, vocês têm que fortalecer no poder do Senhor, que a luta de vocês é uma luta diferente. A luta de vocês não é desse mundo, não. É outro negócio. Então, eu queria te convidar para encerrarmos orando. Quem sabe, existem coisas que você precisa colocar diante do Senhor e uma guerra que você tem enfrentado e vivenciado, e você precisa colocar diante do Senhor. Ou Deus abriu seus olhos de alguma forma para algumas questões, não sei. Ou talvez você não esteja em batalha nenhuma, está tudo bem, mas você pode dizer, Senhor, me dá mais discernimento, ou me faz enxergar quando o inimigo tentar com as suas ciladas, que o Senhor me mantenha de pé, para que eu possa continuar glorificando o seu nome, e abençoando, e sendo abençoado. Se você quiser orar comigo, fique em pé no seu lugar, nós vamos orar nesse momento. Senhor, eu quero, junto com os meus irmãos, nessa oportunidade, colocar a nossa vida diante do Senhor. Quero agradecer ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui, de sermos igreja, de intercedermos, já oramos, ó Deus, pelo retiro, por tantas pessoas, ó Deus, que vão pegar a estrada, que o Senhor guarde todo mundo, Senhor. Que ninguém, Senhor, tenha intercorrências, e que nós, ó Deus, tenhamos boas notícias de tudo que o Senhor está fazendo. Aqueles que vão ficar, naqueles que vão para o retiro, naqueles que vão viajar. Que haja, Senhor, um tempo glorioso na vida do teu povo. Mas esse momento, Senhor, quando nós somos levados pela tua palavra a entender, ó Deus, o campo de batalha que estamos inseridos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes no Senhor, e na força e no poder do Senhor, para entendermos, ó Deus, direcionamento, abre os nossos ouvidos, nosso coração, dá-nos, ó Deus, o privilégio da tua presença em tudo que fizermos, e glorifica o teu nome, Senhor, em tudo, Senhor. Seja exaltado, adorado. Ó Deus, coloque de pé se existe alguém prostrado, que ele fique firme, que ela fique firme. Ó Deus, e que juntos possamos, de mãos dadas, Senhor,
avançar para a glória do Teu nome, pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo, e ver ainda muitas e muitas vidas sendo abençoadas, transformadas pela Tua palavra. Toma, Senhor, os nossos corações, aviva a Tua obra, Senhor, e recebe a nossa gratidão por aquilo que o Senhor faz. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.